Quadro Seu Direito toda quinta-feira, a gente está recebendo aqui a Thaís Tavares Pompeu, que é consultora em inclusão e diversidade. A gente vai falar sobre lei de cotas, especificamente de PCD. Eu até quero fazer uma correção, eu errei aqui, falei portadores de necessidades especiais. Esse termo não existe mais, então me perdoem aí. É pessoa com deficiência, esse é o termo correto. A gente se atrapalha, a gente erra também, por isso faço aqui essa correção. Thaís, obrigado, tudo bem? Bem-vinda, boa tarde. Eu que agradeço, fica tranquilo, né? Quem não está no dia a dia, a gente está aí para Mas é bom a se gente adaptar. esclarecer, né? Para as pessoas falarem certinho também, né? É isso aí. PCD é pessoa com deficiência. O que diz na lei de cotas relacionado a essas pessoas? Bom, tem duas questões. Uma para a empresa, que toda empresa com mais de 100 colaboradores precisa contratar de 2 a 5% de pessoas com deficiência. E o outro é para as próprias pessoas que têm dúvidas se elas podem usufruir desse benefício, né? Então, hoje a gente não trabalha mais focado no CID, que é o código da doença. A gente trabalha com a funcionalidade da pessoa. Então, como aquela condição física ou sensorial impacta nas atividades dela. E isso, Rodrigo, abriu um leque muito grande para nós podermos enquadrar pessoas que tinham restrição para o trabalho, que a princípio não poderiam usufruir. Então, vou te dar um exemplo, a gagueira. É um caso que até então não vinha, uma epilepsia, as próprias neurodivergências, um TDAH, uma dislexia, tudo isso é muito novo. Então é importante que as pessoas saibam que elas têm esse direito também, não em todos os casos, não por CID, como eu falei, mas por condição de talvez usufruir desse benefício. E entrou agora recentemente até a fibromialgia, né? Nessa A questão da deficiência. E já aproveito para te perguntar sobre isso também. Legal, porque é uma das coisas que eu mais recebo dúvida, assim. Então, tem uma lei estadual e aí entra na mesma questão o transplantado renal. Existem leis estaduais que permitem acessar os benefícios governamentais, muitos deles. Porém, a lei de cotas ela é uma lei federal. Então, a lei de cotas para a empresa também não é pelo CID. Alguns casos dá para enquadrar? Dá. Mas a gente precisa de uma avaliação biopsicossocial. Então, por exemplo, o transplantado renal. Fez o transplante, não tem mais nenhuma necessidade específica de adaptação, tá? Ele não vai poder ser enquadrado na lei de cotas. Mas ele ainda tem, né? A fibromialgia tem dores, tem restrição de movimento, não pode trabalhar em pé, ela vai poder usufruir desse benefício. Vamos a uma pergunta aí pelo WhatsApp, você que está interagindo sempre no nosso WhatsApp, é para atender também a nossa comunidade aqui, o Seu Direito. A Marlene, eu sou PCD desde 2019, de quanto em quanto tempo eu tenho que refazer o exame médico? Fiz no ano passado. Thaís, pode auxiliar aí a Marlene nessa pergunta? Perfeito, Marlene. O laudo não tem validade, tá? Então, às vezes, você vai num processo seletivo, a empresa te pede um laudo de 1 ano, mas não. Então, lá para o Ministério do Trabalho, o laudo não tem validade. Por quê? Porque, vou dar um exemplo, você, enfim, perdeu um membro. É definitivo. O caráter para se caracterizar a deficiência é de longo prazo. É com deficiência, diz o nome, né? Com deficiência de longo prazo e de caráter definitivo. Então, não é para ter validade, tá? Mais uma pergunta, vamos lá, encher a tela aí com a participação. A Carmelita, pode ser exigida a experiência do candidato com deficiência? E aí, Thaís? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala que não pode se exigir aptidão plena. O que isso quer dizer? Eu tenho uma vaga com 10 requisitos. O candidato com deficiência atende 6, ele deveria ter prioridade na contratação. Lógico que algumas experiências são essenciais, né? Exige até por riscos, tudo. Mas a ideia é que as empresas flexibilizem muitas das condições do processo seletivo, pensando em quê? Contexto histórico. Então, as pessoas com deficiência até então não tiveram as oportunidades que pessoas sem deficiência tiveram e, por isso, se cobra bastante essa flexibilização. Que cada vez mais esteja presente a inclusão, né, através do mercado de trabalho. Obrigado aqui a Thaís Tavares Pompeu. Thaís, obrigadão pela presença. Volte sempre aí, né, para falar desse assunto que é bem interessante. Obrigado. Legal, obrigada.